Toma o teu assento, dando glórias a Jesus Cristo. Aleluia. Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem. Queridos, repita comigo: Jesus está às portas. Abra sua Bíblia, por gentileza. O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, a partir do verso de número 32. Eu quero compartilhar esse texto com vocês. Esse mês de abril nós iremos falar sobre o arrebatamento da igreja, sobre o final do tempo, sobre a volta de Jesus. E deixo até falar, irmãos, com vocês, porque é experiência até do ambiente espiritual que está sendo preparado. Pela manhã não foi diferente. Quando a gente começou a falar sobre a volta de Jesus, o demônio começou a manifestar aqui no culto, porque o adversário ele não quer que você fique atento, que você acredite e tenha expectativa que Jesus breve vem. Então fique bem apercebido enquanto eu estou ministrando esta palavra. Fique com o teu coração aberto e coloque um desejo para este mês de abril, você estar nos 4 domingos, para você ouvir palavras que vão te confrontar, que vão trazer uma verdade bíblica para você, mas na certeza que esta palavra produzirá em todos nós frutos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Mateus capítulo 24, a partir do verso 32, o texto diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Repita comigo: ninguém sabe. Segura aí. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também. Vamos terminar lendo juntos? 1, 2, 3. Porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Vamos fazer uma breve oração. Espírito Santo da verdade, cerca este ambiente com a tua presença, com a tua glória. Pai, conforme o Senhor já tem falado conosco desde que começamos a oração, no culto, com os louvores, tudo que foi falado aqui foi para a glória do Teu nome.
Nós te adoramos também com os nossos recursos, e agora chegou a hora de nós ouvirmos o Senhor falar conosco, através da tua santa e poderosa palavra. Senhor, usa de misericórdia para conosco, assim como o Senhor se manifestou pela manhã, se manifeste agora à noite. Fale com esse irmão que está aqui, aquele que está nos assistindo, acompanhando pela internet. Que esta palavra venha a ser um alerta, trazer, Senhor, frutos de mudança em nós. Se alguém entrou aqui neste culto em busca de uma resposta, a minha oração é essa, ó Espírito Santo, que esta palavra seja a resposta ao coração desta pessoa. Se entrou alguém aqui abatido, aflito, angustiado, a paz que vem do alto, a alegria do teu Espírito vai inundar este coração de uma forma extraordinária. Senhor, eu não sei se há alguém aqui que ainda não entregou a vida a Ti, ou alguém que está afastado, mas assim como pela manhã foi uma manhã de reconciliação, aceitação, não seja agora diferente, Pai. Espírito Santo, enquanto eu ministro esta palavra, quebra as barreiras, que todo adversário que quer impedir, obra do maligno, que quer impedir dos Teus filhos receberem a palavra, nós repreendemos no nome de Jesus. Tenha liberdade, Espírito Santo, porque a Bíblia diz: aonde o Espírito está, ali a liberdade. De mim eu não tenho nada e eu não posso nada, porque não sou nada, mas o Teu Espírito que habita em mim, pode uma vez mais usar a minha boca, para trazer esta palavra reveladora à sua igreja, Pai. É assim que eu oro com os meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Queridos, esse mês eu quero falar ao seu coração, mas de uma forma para despertá-lo a respeito do que está acontecendo nesses dias. É um despertamento que Deus quer nos trazer, para que a igreja atual possa discernir os sinais da volta de Jesus. Eu já inicio esse sermão perguntando: quantos têm a certeza que Jesus voltará? Levante a mão para eu saber se você tem essa certeza. Isso já é um grande passo. Só que nós vivemos hoje numa guerra onde há muita distração espiritual, onde faz com que muitos vivam um estado longe daquilo que está na palavra profética. Mas que estes domingos que nós vamos estar aqui juntos, nesta campanha Maranata, Jesus breve vem, nós possamos ter 3 verdades dentro de nós. Repita comigo: eu preciso estar pronto. Eu preciso viver em santidade. E fala forte: eu preciso ter expectativa da volta de Jesus. Nós estamos vivendo numa geração marcada pela velocidade, a velocidade de informações, constantes mudanças globais. Nós estamos vendo nos cenários geopolíticos, e nunca se viu tantos acontecimentos simultâneos, como guerras, crises econômicas, colapsos morais, inversões de valores, avanços tecnológicos, e com isso levando as pessoas a uma frieza espiritual. Repita comigo: frieza espiritual. Porém há um detalhe que é poderoso: nada disso pegou Deus de surpresa. Tudo o que está acontecendo neste tempo já está revelado na palavra. Tudo que nós estamos vivendo atualmente já foi anunciado aqui há praticamente 2000 anos atrás pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a grande verdade é: o problema não é a falta dos sinais, porque os sinais estão todo dia. Você liga o jornal, é guerra. Você liga o jornal, são sinais na natureza. Você liga o jornal,
são crises sociais acontecendo por toda parte do mundo. Se os sinais não são os problemas, o grande problema é, repita comigo, a falta de discernimento espiritual. Muitos estão olhando para tudo que está acontecendo com os olhos naturais. É o aquecimento global, por isso que vai acontecer essas coisas. Mas a guerra sempre teve, sempre vai se levantar, isso de época em época está acontecendo. E as pessoas vão perdendo o discernimento espiritual para aquilo que é profético. E Jesus nos chamou para interpretar os sinais dos tempos com os nossos olhos espirituais. Com muito carinho, olha para o irmão que está do teu lado e fala: nesse mês de abril, Deus abrirá a sua visão espiritual, para que você tenha clareza que Jesus está mais perto do que você imagina. Não foi isso que Jesus falou lá no capítulo 16 de Mateus, versículo 3? Olha o que está escrito. Vamos ler? 1, 2, 3. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Hoje nós temos muitas informações, mas está faltando a revelação. Hoje nós temos acesso a tudo, mas está faltando sensibilidade espiritual. É inadmissível nós todas as semanas estarmos no culto, 2 ou 3 ou 4 vezes na semana na igreja, e entrar da mesma forma e sair da mesma forma, não ter mais sensibilidade quando canta-se um hino, quando você vê alguém testemunhando um milagre, e você entra e sai da mesma forma, mas os sinais estão nos alertando: ei, é tempo de voltar a ter sensibilidade espiritual. Pega na mão desse irmão que está do teu lado, levanta bem alto e diga assim: não estamos vivendo dias comuns. Fala bem forte: estamos vivendo o cumprimento das profecias. Quem não consegue entender os sinais está vivendo distraído. Mas quem discerne os sinais é aquele que está vivendo preparado. E o Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 24 traz uma parte do que nós lemos aqui, desse sermão escatológico de Jesus lá no Monte das Oliveiras. Aqui Cristo, Ele não fala apenas como mestre, como um rabino, como um conhecedor, mas Ele fala como um rei que está prestes a voltar. E os discípulos fazem algumas perguntas importantes para Jesus. Olha o que está escrito no versículo 3 do capítulo 24. Vamos ler? Vamos lá, 1, 2, 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A pergunta dos discípulos é sobre os sinais. E Jesus, Ele trabalha com 3 categorias, repita comigo: 3 categorias de sinais. A primeira categoria que Jesus no texto, depois você descorrer no capítulo 24 de Mateus, são os sinais espirituais. Repita comigo: os sinais espirituais, que está muito linkado aos falsos mestres,
a apostasia. Quantos teólogos que eram homens de referência dentro da igreja evangélica brasileira, que hoje estão pregando que o arrebatamento é um sentido figurado, que não vai acontecer. Tem pastor defendendo que o inferno não existe, que é criação do ser humano, que o inferno não existe. Isso são mais do que sinais claros da apostasia, da heresia, dos falsos mestres que se levantariam nos últimos tempos para afastar os escolhidos. Jesus começa a alertar os discípulos: ei, fiquem ligados, que acontecerão sinais espirituais. A segunda categoria, repita comigo: sinais naturais. Jesus fala: vai haver guerras, vai haver terremotos, haverá crises. E quantos de nós estamos já vendo isso acontecer nesse tempo? Diga glórias a Deus. Isso são sinais que Jesus está à porta. A terceira categoria de sinais que Jesus trabalha no texto, repita comigo: sinais sociais, que leva a frieza, que leva a corrupção, decadência moral. Irmãos, olha para a nossa nação. Só Deus pela nossa nação. É em todos os âmbitos: municipal, estadual, federal, judiciário, legislativo, executivo. É tudo a corrupção, é uma decadência moral. Aí tem gente que fala: não, pastor, é a evolução da sociedade, isso tem que acontecer mesmo. Não, irmão, é sinal. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O capítulo 24, ele nada mais é do que um mapa profético, que Jesus deixa para a igreja não andar perdida. Então, se é um mapa profético para nós não caminharmos perdidos, a gente tem que ter algum entendimento. E o primeiro entendimento que eu quero trabalhar com você, coloca na tela. Vamos repetir no 3? 1, 2, 3. Os sinais são alertas, não coincidências. A partir de hoje, quando você ligar um jornal e você ver alguma coisa acontecendo, é natural. Não é natural não, você tem que levantar sua mão em Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Os sinais não são eventos isolados, irmãos, mas são peças de um cenário profético montado pelo próprio Deus. Percebe-se aqui no texto que nós lemos que Jesus falou, ele não disse talvez isso vai acontecer, ele afirma: vai acontecer esses sinais. O mundo, ele entende isso como uma crise histórica, mas o céu interpreta isso como sinais do fim. Entenda que Deus sempre vai avisar antes de agir. Então Deus está nos alertando, conforme está escrito lá em Amós capítulo 3 e versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e aos seus profetas. Repita comigo: Deus não age em silêncio. Fala bem forte: Ele avisa por sinais. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala: os sinais estão aí, Jesus está à porta. Diga para ele: Jesus está à porta. E com os sinais que estão acontecendo, isso vai gerando o quê? Principalmente na igreja, não só na sociedade, mas na igreja. Declare o 2 aí comigo. 1, 2, 3. O aumento do pecado esfria o amor. A iniquidade não apenas cresce, mas a iniquidade, ela contamina o ambiente espiritual. O amor, ele esfria, porque
o pecado endurece o coração do homem. Mas é por isso que muitas vezes Deus inclina para nós olharmos para a palavra e vermos os sinais que estão acontecendo, irmão. A igreja pode evoluir, a liturgia pode mudar, mas a palavra, ela permanece a mesma. Se a Bíblia está dizendo que duas pessoas do mesmo sexo, quando se relacionam, estão vivendo em pecado, quem sou eu para falar que não é? Eu continuo com a palavra que é a verdade, e é sinal do que Deus está fazendo. Se a Bíblia fala que a infidelidade conjugal é pecado, se a Bíblia fala que sexo antes do casamento é pecado, quem sou eu para normalizar aquilo que a Bíblia condena? Mas o pecado tem endurecido o coração das pessoas, estão deixando elas longe dos sinais, e as pessoas estão dizendo: ah, mas eu ouvi essa história do meu tataravô, e Jesus ainda não voltou. Mas eu vim ser boca profética para esse tempo, para dizer: prepara a igreja, que a qualquer momento a trombeta vai soar, e Ele vai raiar nas nuvens para buscar a sua igreja. Orabassuri andarás. Muitas vezes o pecado esfria o amor, as pessoas continuam frequentando até mesmo a igreja, mas não tem mais aquele paixão. As pessoas continuam vindo até a palavra, mas não abrem o coração para serem transformadas. Mas eu declaro sobre esta igreja, sobre a minha e sobre a tua vida, o que João escreveu lá no livro do Apocalipse, capítulo 2 e no verso 4. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Vamos ler? 1, 2, 3. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala: é tempo de voltar ao primeiro amor. Diga para ele. É tempo de a gente voltar para a igreja e começar a chorar quando ouve um louvor. É tempo de a gente voltar para a igreja e falar: não, Senhor, muda a rota da minha vida, eu não quero mais viver no pecado, porque a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Ei, o que Deus tem para você a partir de hoje é que você volte ao primeiro amor. O maior ataque dos últimos dias não é contra a fé, irmãos, mas o maior ataque dos últimos dias é contra a intensidade da fé. Você não pode ser um crente no automático, mas você tem que ser um crente intenso naquilo que a palavra fala. E aí há um outro segredo que Mateus 24 nos apresenta. Declare o 3, por gentileza. 1, 2, 3. A igreja que persevera. Perseverar não é apenas resistir, mas perseverar é permanecer firme mesmo sobre a pressão. A sociedade está dizendo que pode, mas você está falando: a palavra diz que não, então eu fico com a palavra. Você está vivendo um tempo, nós estamos vivendo um tempo onde a nossa fé vai ser testada na escola, no trabalho, na rua, em qualquer lugar vão querer testar a nossa fé. A nossa fidelidade será provada, mas é nesta hora que a nossa constância será exigida. E a grande verdade é que nós vivemos numa geração que começa fácil, mas desiste rápido. Pega na mão do irmão que está ao teu lado, levanta bem alto e declara assim com ele, assim: ó, Deus não procura os que começam bem, mas fala bem forte: Deus procura os que terminam firme. Diga para ele assim, ó: fica firme, meu irmão, não desista não.
É a Bíblia que fala: ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa. La mandaraia suricandarahas. Oh glória. Veja, irmãos, que tudo é sinal. Nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser perseguidos. Está no texto, são sinais. Só que também a pregação, ela está avançando. A época que a igreja mais cresceu na história foi quando ela foi perseguida em Roma. Foi aí que a igreja avançou. E você percebe que o evangelho está avançando no mundo. Declare o 4 aí, vamos ler? Vamos lá? 1, 2, 3. O evangelho está alcançando o mundo. Irmãos, nunca houve tanta expansão do evangelho como no tempo atual. Se você sai desse culto, você abre o seu TikTok, o Instagram, vai ver live, tem alguém falando de Jesus, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus faz, que Jesus Ele é, que Ele é poderoso. Qualquer lugar do mundo agora tem alguém falando de Jesus para alguém. Você vê internet, redes sociais, você vê as missões globais das igrejas avançando com a evangelização. Você vê as sociedades bíblicas traduzindo para todos os idiomas a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. O que antes levava séculos para acontecer, hoje está acontecendo em dia. Você acha que isso é uma mera coincidência? Sabe o que eu falo para você? Não é uma mera coincidência. Sabe o que é? É uma aceleração profética da volta de Jesus Cristo. Então cada culto que a gente chega aqui, Deus está nos dando uma oportunidade, mas o relógio não parou. A cada minuto que passa, a volta de Jesus se torna mais iminente. E quando a gente fala de final dos tempos, sobre a volta de Jesus, o relógio da escatologia bíblica, repita comigo, é Israel. Coloca o 5 aí, declare, vamos lá? 1, 2, 3. Israel é o relógio profético. Por quê, pastor? Porque Israel é o centro do plano escatológico. Você acha que essas guerras que estão acontecendo, não, é porque os Estados Unidos está querendo olhar para o petróleo do Irã? Não, irmão, são sinais. Essas guerras que estão acontecendo hoje na geopolítica mundial são tudo sinais. A perseguição que Deus permitiu na Segunda Guerra acontecer contra o povo judeu, para no ano de 1948 os países se reunirem e falar: coitado deles, vamos fazer uma nação para eles, vamos levar eles de volta para a terra deles. Você acha que isso é mera coincidência? Não, isso é o relógio de Deus fazendo o profético acontecer. A figueira voltou a florescer, e o relógio começou a contar. A cada minuto Jesus está dizendo: eu estou a caminho, eu estou mais perto, eu estou chegando. Quando a nação de Israel se movimenta, é o céu sinalizando que Jesus está voltando. Agora, a grande verdade que Mateus 24 nos apresenta é uma só. Coloca o 6, leia comigo, 1, 2, 3. A volta repentina. Mais uma vez, a volta será repentina. O texto que nós lemos, o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, só o pai sabe. Vai ser de repente. O texto que nós lemos está falando nos dias de Noé. Estava tudo normal, todo mundo comendo, todo mundo bebendo, todo mundo casando,
estava-se em casamento, a vida estava normal. Repita comigo: a vida estava normal. Mas é nesta hora que, quando nós olhamos lá em Gênesis capítulo 6, que por causa da corrupção houve a destruição, Mateus 24 trabalha sobre outra questão. Repita comigo: mostra distração. Não é o barulho que o mundo faz, irmãos, que quer te fazer perder, mas é a distração que o mundo apresenta para você que faz você se perder. Porque Mateus 24 vai apresentar aqui dois grupos. Repita comigo: dois grupos. Sabe quais são esses dois grupos? Repita comigo: os preparados e os distraídos. E é por isso que nós lemos aqui. Coloca o 7 aí para declarar. Vamos ler? 1, 2, 3. 2 estarão no mesmo lugar, mas um subirá. A separação aqui, ela é espiritual, não é geográfica. Porque só existe hoje dois tipos de pessoas: aqueles que andam preparados e aqueles que andam distraídos. Olha para o irmão que está do lado e fala: qual grupo que você faz parte? Dos preparados ou dos distraídos? Dois vão estar caminhando, um vai ser tomado e o outro vai ficar. Duas vão estar na moinha, uma vai ser tomada e outra vai ficar. Desculpa falar, irmãos, mas como pastor é importante eu trazer esta verdade bíblica a vocês. Estar junto não significa estar alinhado. Você pode estar caminhando junto, mas se você não estiver alinhado, você está fora do plano, do projeto de Deus. Deixa eu falar uma outra verdade: frequentar a igreja não garante salvação a ninguém. O que garante a salvação é a sua sinceridade diante de Deus, é a sua expectativa na volta dEle. E você vai ver em santidade, preparado, porque a qualquer momento a trombeta vai soar. A trombeta vai soar. Repita comigo: proximidade com o ambiente espiritual não substitui intimidade com Deus. Vale mais é você e Deus do que só frequentar, sem mudar nada, sem sentir nada, sem estar aberto a uma transformação. E é por isso que em Mateus 24, Deus dá uma ordem, Jesus dá uma ordem. Coloca o 8, vamos ler? 1, 2, 3. A ordem de Jesus: vigiar. Olha para o irmão do teu lado e fala: vigia a terra. Fala para ele: vigia a terra. A Bíblia, ela dá alguns ensinamentos que às vezes passa desapercebido para nós. A Bíblia fala para orar e vigiar, ou vigiar e orar? Por que será? Porque não adianta você orar, mas está falando mal do teu irmão pelas costas. Não adianta você orar e não vigia nas suas palavras, não vigia no como você caminha no teu trabalho, não vigia por onde você caminha. Não adianta. Por isso que você precisa vigiar. E vigiar não é viver com medo, mas vigiar é viver consciente. Se eu fizer isso, eu posso ir para o inferno. Não, eu creio que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e eu quero fazer parte desse grupo que vai morar no céu. Então você vigia orando mais, discernindo, se guardando, mantendo comunhão. E repita comigo: quem vive vigilante não vive
desprevenido. E aí que é a grande verdade. Enquanto muitos olham para mim e para você e falam: você é fanático, você é louco, Jesus não vai voltar nada, isso não vai acontecer, você está perdendo tempo indo lá na igreja, isso não vai mudar nada, enquanto eu estou aqui curtindo a vida, bebendo, fazendo tudo que eu quero, de meus desejos estão acima de tudo, você está perdendo tempo, perdendo a tua juventude, perdendo o seu tempo. O texto está dizendo, coloca o 9, vamos ler? 1, 2, 3. Jesus virá quando menos espera. A volta será inesperada para os distraídos, mas quem está esperando não vê a hora da trombeta soar. Não vê a hora da trombeta soar. Será que eu estou pregando para uma igreja que é vigilante? Será que eu estou pregando para uma igreja que não vê a hora da trombeta soar, para a gente ser arrancado desta terra? Para um será surpresa, mas para outro será o cumprimento da viva e real esperança. É por isso que o autor do hino 300, ele canta num coro dizendo: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Aleluia. Para quem está preparado, a volta de Jesus não é nada assustador, mas é alegria. Para quem anda preparado, não vê a hora da trombeta soar e fala: eu quero me encontrar com o meu mestre, eu quero me encontrar com o meu Salvador, eu quero encontrar com aquele que mudou a história da minha vida, eu quero encontrar com aquele que deu a vida por mim na cruz do Calvário, perdoou os meus pecados. Fique de pé, fique de pé. Aleluia. Coloque o 10. Fale em alta voz no 3. 1, 2, 3. O tempo é agora. O maior inimigo da eternidade é o adiamento. Depois eu me conserto com Deus, Jesus vai demorar para voltar. Depois eu busco mais da presença de Deus, deixa para lá. Depois eu faço discipulado para me batizar. Depois eu mudo aquilo que eu preciso mudar na minha vida. Olha para o irmão que está do lado e diga assim: o reino de Deus sempre trabalha no agora. Quem adia a decisão espiritual pode perder, irmãos, o momento eterno. Então, se tem algo para mudar na minha vida e na tua vida, que seja hoje. Mateus 24, Jesus não deixa a igreja no escuro. Ele revelou sinais claros para que nós estivéssemos preparados. Os sinais estão visíveis. O tempo está avançando. A eternidade está próxima. Declara em Mateus 24, 33.
2, 3. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Pega na mão desse irmão que está do teu lado, levanta bem alto. Eu quero que você declare com ele, isso é profético. Repita comigo assim: não é tempo de distração. Diga forte: é tempo de preparação. Não é tempo de aparência, é tempo de intimidade. Não é tempo de brincar de igreja, é tempo de ser igreja. Aleluia. Jesus está às portas. Que nós possamos declarar Apocalipse capítulo 22 e versículo 20. Vamos ler em alta voz: 1, 2, 3. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Hoje é uma noite de nós fazermos uma introspecção, fazemos uma avaliação. Se Jesus voltar hoje, irmãos, como estamos diante do Senhor? Como estamos diante do Senhor? Então eu quero dar um tempo para você fechar os teus olhos. Faça uma oração sincera aí ao Espírito Santo de Deus, ao Senhor. Se tem alguma coisa que precisa ficar para trás, deixa hoje. Solta hoje. Feche os teus olhos, faça uma oração. Agora é você e Deus. Orabai xerecandarahas. Trabalhe em nós, Espírito Santo. Trabalhe em nós, Espírito Santo. Trabalha em nós, ó Espírito Santo.